Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, dependendo da hora que você estiver assistindo também a gravação. Depois, eu ter limpado o óculos, eu esqueci, mas vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Seminário 7, com as leituras lacanianas das quartas-feiras, às 16 horas, na lição número 9. O Seminário 7 é a ética da psicanálise. A gente vai, após, né, o capítulo sobre a questão da sublimação, vamos agora para a criação ex nihilo. É, acho que eu já li umas quatro lições, três ou quatro lições de seminário de Lacan hoje, estudando para escrever, para concluir, né, fazer uma certa articulação ali em torno do saber, no meu artigo do Carta do Sujeito. Estou meio, meio zonzo aqui, mas bora lá. Acho que a gente vai conseguir tirar um bom proveito aqui dessa leitura também, uma vez que já estou no ritmo, né, da leitura hoje, aqui no dia de hoje. Aqui a criação ex nihilo, lembrando, como eu sempre falo, esses títulos não foram necessariamente estabelecidos por Lacan, isso é uma organização do Millet. Quando a gente toma os seminários pela, pelas versões estenografadas, né, na École Lacanienne, que estão em francês, ou pela versão do Stafferla, enfim, a gente não tem esses títulos, não tem esses pontos principais aqui definidos e tal, a leitura fica um pouco mais livre, né? À medida que a gente lê o seminário pelas edições brasileiras das Zahar, que são traduzidas da versão da CEU francesa, que tem esses títulos, esses subtítulos, esses tópicos, isso acaba já direcionando um pouco também, né, o foco, a leitura do seminário. Mas, enfim, aqui ele aponta aqui nessa lição, temos as maravilhas da psicanálise, o que do real padece do significante, apólogo do pote e do vaso, a introdução ao catarismo e a pulsão noção ontológica. Vamos à leitura. Para retomar o que eu dizia sobre a função que faço a coisa desempenhar, na definição de sublimação, vou começar por uma coisa engraçada. No outro dia, após ter-os deixado, vítima desses escrúpulos que sempre me faziam lastimar, não ter esgotado a bibliografia concernindo aos assuntos que tratamos, reportei-me, nessa mesma tarde, a dois artigos de Melanie Klein, citados por Glover, e que foram recolhidos nas Contribuições à Psicanálise. O primeiro, Infante Análises, de 1923, contém coisas muito importantes sobre a sublimação e o fato secundário da inibição, ou seja, sobre como algumas funções que se encontram na criança, essa é a concepção craniana, suficientemente libinizadas, sofrem pelo fato de serem sublimadas, portanto, num segundo tempo, um efeito de inibição. Inicialmente não vou determinar, pois é a própria concepção da sublimação que tento suspendê-las, já que todas as confusões que se seguiram vêm da visão insuficiente do problema. É o segundo artigo de 1929, Infantile Anxiety Situations Reflected in a Work of Art in the Creative Impulse. Primeiro caiu a análise infantil, né, de 1923, esse de 1929, não sei o que seria não, né? Reflexos na arte do trabalho, da criatividade, impulsos criativos, situações de infância. Ah, tem uma tradução aqui logo em seguida, tá vendo? Se eu tivesse daí continuado a ler antes de
tentar traduzir aqui, né? Situações infantis de angústia, ah, ansiedade, angústia, refletidas, angústias refletidas, numa obra de arte, no impulso criador. Que eu tinha um remorso de nunca ter olhado. Ele é curto, mas como acontece, trouxe-me a satisfação de assentar-me como uma luva. A primeira parte é um desenvolvimento a respeito da obra musical de Ravel, sobre um enredo de Colette que se chama A Criança e os Sortilégios. Vou fazer um grifo aqui. Sim. Grave isto com prazer, o que não é evidente, pois ela só fala dele por intermédio das traduções alemãs e inglesas. Melanie Klein fica maravilhada com o fato de a obra concordar tão bem com a sucessão de fantasias da criança concernindo ao corpo da mãe, com a agressividade primitiva e a contra-agressão que experimenta em relação a ela. Em suma, trata-se de uma enunciação bastante longa e muito agradável do que, na imaginação do criador da obra, e especialmente na do músico, se encontra admiravelmente de acordo com o campo primordial, central da elaboração psíquica que as fantasias kleinianas, tais como são valorizadas pela análise da criança, nos indicam. E é surpreendente ver sua convergência com as formas estruturais que aparecem na obra de arte. Não que isso seja, claro, plenamente satisfatório para nós. A segunda parte do artigo é mais notável, e é ela que é engraçada. Trata-se desta vez de uma referência ao artigo de uma analista, Karima Kallis, que, com o título de O Espaço Vazio, nos conta um caso clínico que não deixa de ser picante. Pela leitura das 4 páginas que o resumem, trata-se de um caso limite, muito espantoso, mas que não nos é descrito de uma maneira tal que possamos emitir um diagnóstico certeiro e saber se ele merece ou não ser qualificado de depressão melancólica. Trata-se de uma doente cuja vida nos é muito brevemente esboçada, que se chama Ruth Kijá. Ela nunca foi pintora na vida, mas em plena vivência de suas crises depressivas, esta mulher sempre queixou-se do que chama de um espaço vazio nela, que ela nunca pôde preencher. Dispenso-os das peripécias de sua biografia, seja como for, ajudada por sua analista, ela se casa e, tendo se casado, no começo as coisas vão bastante bem. Porém, após um curto período, temos a recorrência dos acessos melancólicos. E é aí que está a maravilha do caso. Estamos, com efeito, no domínio das maravilhas da psicanálise, que tais trabalhos valorizam de bom grado, não sem certa satisfação tanto ingênua. Por uma razão que não é esclarecida de outro modo, a casa do jovem casal é revestida, particularmente um cômodo, de quadros do cunhado que é pintor. Em seguida, num dado momento, como esse cunhado é um pintor de talento, isso é indicado, mas não há outro meio de verificar, ele vende um de seus quadros que pega da parede e leva. Isso deixa a muralha um vazio, ou isso deixa na muralha um espaço vazio. Acontece que esse espaço vazio desempenha um papel polarizante, precipitador das crises de depressão melancólica que tornam a despontar nesse momento na vida da paciente. Ela sai disso da seguinte maneira: um belo dia ela se decide a tudar a little, a tudo a little, dar umas poucas pinceladas, não sei uma expressão de pintura, né? Dar umas poucas pinceladas na parede para preencher esse maldito espaço vazio que adquiriu para ela um valor cristalizante e cuja função, em seu caso, gostaríamos de conhecer melhor, por uma melhor descrição clínica. Para encher esse espaço, imitando seu cunhado, ela tenta fazer uma pintura que seja a mais próxima possível das outras telas.
Ela vai à loja de tintas, busca as cores que são as da palheta do cunhado e se põe a trabalhar com um ardor que nos parece característico de um movimento de fase que vai de preferência no sentido depressivo. E acaba saindo uma obra. O mais engraçado é que a coisa sendo mostrada ao cunhado, o coração da paciente batendo de angústia diante do veredito do especialista, o Canyon Sue, este quase se encoleriza. Você jamais me fará imaginar, diz ele, que foi você quem pintou isso. Isso é obra de um artista, não apenas experimentado, mas de um veterano. Que sua história vá para o diabo. Quem então pode ter sido? Não se consegue convencê-lo e ele continua jurando que, se foi a cunhada quem fez isso, está disposto a se meter a reger uma sinfonia de Beethoven na Capela Real, embora não conheça nenhuma nota musical. Esse relato nos é narrado com uma falta de crítica na ordem do boato que não deixa de nos inspirar algumas reservas. Um tal milagre da técnica mereceria, entretanto, ser submetido a algumas interrogações primeiras. Mas pouco se nos dá, Melanie Klein encontra aí a confirmação de uma estrutura que ele parece aqui ilustrada de maneira exemplar, e vocês não podem deixar de ver a que ponto ela coincide com o plano central pelo qual esquematizo topologicamente a maneira como é colocada a questão a respeito do que aqui chamamos de a coisa. Como lhes disse, a doutrina kleiniana coloca aí essencialmente o corpo da mãe e aí situa as fases de toda e qualquer sublimação, inclusive as sublimações tão miraculosas como a desse acesso espontâneo iluminativo, digamos, de uma noviça aos modos mais peritos da técnica pictural. A senhora Klein vê sua teoria confirmada, e é certamente o que lhe evita o espanto, pela série de temas pintados pela paciente com o desenho de preencher esse espaço vazio. Há primeiro uma negra nua, em seguida uma mulher muito velha, com todos os aspectos do peso dos anos da desilusão, da resignação inconsolável da idade mais avançada. E isso culmina no final com o renascimento, o reaparecimento de sua própria mãe, em seus anos mais deslumbrantes, mediante o que, CQD, temos aqui, segundo Melanie Klein, a motivação suficiente de todo o fenômeno. O que é engraçado é seguramente o que nos é aqui fornecido concernendo a topologia, onde os fenômenos da sublimação se situam. Mas vocês devem sentir que não ficamos satisfeitos quanto às suas possibilidades. Tento aqui fornecer-lhes as coordenadas exigíveis da sublimação para que possamos dar conta de sua relação com o que chamamos de a coisa, em sua situação central quanto à constituição da realidade do sujeito. Tem mais um brief aqui. Como defini-la melhor em nossa topologia? O pequeno exemplo da última vez, extraído da psicologia da coleção, e sobre o qual vocês se enganariam se esperassem que ele esgotasse o assunto, embora permita ir bastante longe no sentido do que está em questão, ilustra, em suma, a transformação de um objeto em uma coisa. A elevação repentina da caixa de fósforo há uma dignidade que ela não tinha de modo algum anteriormente. Mas, é claro, é uma coisa que nem por isso é de modo algum a coisa. A coisa, se no fundo ela não está velada, não estaríamos nesse modo de relação com ela que nos obriga, como todo psiquismo é obrigado, a cingi-la ou até mesmo a contorná-la para concebê-la. Lá onde ele se afirma, lá onde ela se afirma em campos domesticados. É justamente por isso que os campos são assim definidos. Ela se apresenta sempre como unidade velada.
Digamos, hoje, que se ela ocupa esse lugar na constituição psíquica que Freud definiu sobre a base da temática, do princípio do prazer, é que ela é essa coisa, o que do real, entendam aqui um real que não temos ainda que limitar, o real em sua totalidade, tanto o real que é o do sujeito, quanto o real com o qual ele lida, como ele sendo exterior. O que do real primordial, diremos, padece do significante. Deixa eu retomar esse ponto aqui. É, se ela ocupa esse lugar na constituição psíquica, é que ela é essa coisa, o que do real, porque do real primordial de nos padece do significante. Deixa eu só me certificar aqui do padece. Padecer é perecer, tipo, perecer, faltar, né? Padece. Padece é a forma conjugada do verbo padecer na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Significa sofrer, suportar ou ter uma doença. É, deixa eu ver aqui. Padecer do significante. Padecer do significante. Olha o que ele articula aqui. Ela ocupa esse lugar na constituição psíquica, é que ela é essa coisa, o que do real, padece do significante. Com efeito, a primeira relação que se constitui no sujeito no sistema psíquico, o qual é ele mesmo submetido à homeostase, lei do princípio do prazer, flocula, cristaliza em elementos significantes. A organização significante domina o aparelho psíquico, tal como nos é fornecido pelo exame do doente. Daí podemos dizer, de uma forma negativa, que não há nada entre a organização da rede significante, na rede das Vorstellungsrepresentanzen, e a constituição no real desse espaço, desse lugar, sob o qual o campo da coisa como tal se apresenta para nós. É muito precisamente nesse campo que deve situar-se o que Freud nos apresenta, por outro lado, como devendo responder ao achado como tal, como devendo ser o objeto Wundergrundefund. O que seria isso aqui? Wiedergefunden, reencontrado. Wiedergefunden. Wiedergefunden, reencontrado. Objeto reencontrado, reachado. Minha mania de procurar as coisas antes, né? Terminar de ler, aí aparece aqui depois. Tal é a definição fundamental do objeto para Freud em sua função diretriz, da qual já mostrei o paradoxo, pois esse objeto não nos é dito que ele tenha sido realmente perdido. O objeto é, por sua natureza, um objeto reencontrado. Que ele tenha sido perdido é a consequência disso, mas só depois. E, portanto, ele é reencontrado, sendo que a única maneira de saber que foi perdido é por meio desses reencontros, desses
reachados. Reencontramos aí uma estrutura fundamental que nos permite articular que a coisa em questão é suscetível em sua estrutura de ser representada pelo que chamamos há tempos, a respeito do discurso do tédio e da prece, de a grande outra coisa. A grande outra coisa é essencialmente a coisa. Essa é a segunda característica da coisa como velada. Por sua natureza, ela é em seus reachados do objeto representada por outra coisa. Vocês não podem absolutamente deixar de ver na célebre frase de Picasso, eu não procuro, acho, que é o achar, o trobar dos trovadores e dos troveiros de todas as retóricas que toma a dianteira do procurar. É claro, o que é achado é procurado, mas procurado nas vias de significante. Ora, essa busca é, de alguma forma, uma busca antipsíquica que, por seu lugar e sua função, está para além do princípio do prazer. Pois, segundo as leis do princípio do prazer, o significante projeta nesse para além a equalização, a homeostase, a tendência ao investimento uniforme do sistema do eu como tal, fazendo faltar. A função do princípio do prazer é, com efeito, conduzir o sujeito de significante em significante, colocando quantos significantes forem necessários para manter o mais baixo possível o nível de tensão que regula todo o funcionamento do aparelho psíquico. Veja que interessante essa articulação. Vou só terminar ali no ponto 2, a gente volta aqui nesse ponto. Eis-nos, portanto, trazidos à relação do homem com esse significante, o que nos vai permitir dar o passo seguinte. Se o princípio do prazer regula, por meio de uma lei de engodo, a especulação humana através desse imenso discurso, que não é simplesmente feito daquilo que eu articulo, mas igualmente de toda a sua ação, uma vez que ela é dominada por essa busca que o conduz a reencontrar as coisas dos signos, como é que é a relação do homem com o significante? Na medida em que ele pode ser o seu manipulador, pode colocá-lo em relação com um objeto que representa a coisa. É aqui que intervém a questão de saber o que o homem faz quando modela um significante. Nossa, esse ponto aqui, ó, para além do princípio do prazer, a função do princípio do prazer é, com efeito, conduzir o sujeito de significante em significante. Significante em significante, em significante, em significante, é uma metonimização. A função do princípio do prazer, naquilo em que se articula como desejo, é a metonização. Vamos lembrar que o desejo, por exemplo, o sonho, né, aparece para Freud como da ordem da realização de um desejo. Os xistes, né, os lapsos de memória, aparecem para Freud como da ordem da realização de um desejo. É como se dissesse, né, aquele exemplo que tem nas psicopatologias, quando o Freud fala do xiste, do palestrante que chega para fazer a abertura da, da numa palestra, né, num evento, e em vez de fazer a abertura, ele termina, ele conclui, no momento que era para ele estar fazendo a abertura. Isso escapa, né, em alguma medida, né, no tom em que Freud nos apresenta, né, isso escapole, na medida em que isso vem da realização de um desejo, de uma intenção. Então, tentou-se concluir, né, falou-se como se estivesse concluindo, porque, de repente, talvez não queria nem estar ali. Então, o fato de que não queria estar ali já queria que terminasse logo aquilo. Então, há algo da ordem de uma realização de um desejo, né? Aí, aqui, bem entre aspas, para a gente não confundir esse desejo necessariamente com um querer, né? Porque
isso vai se representar como um desejo na medida em que a satisfação do desejo é a realização de algo, vou chamar dessa forma, para resolver uma sobrecarga, vou chamar aqui, né? Ou diminuir a tensão psíquica. Então, quando ele continua aqui, ó, colocando quantos significantes forem necessários para manter o mais baixo possível o nível da tensão, que regula todo o funcionamento do aparelho psíquico. Aqui tem uma aproximação muito interessante, né, do princípio do prazer com o desejo, com a metonímia, né, com a metonimização, né, do no processo, vamos dizer assim, discursivo, né, e como isso vai se articular em torno também, né, da ética. E essa articulação que eu queria fazer aqui depois, ó, se o princípio do prazer regula, por meio de uma lei de engodo, a especulação humana através desse imenso discurso, que não é simplesmente feito daquilo que o articula, mas igualmente de toda a sua ação, uma vez que ela é dominada por essa busca que o conduz a reencontrar as coisas nos signos, como é que a relação do homem com o significante, na medida em que ele pode ser o seu manipulador, pode colocá-lo em relação com um objeto que representa a coisa? E entra nessa articulação que essa metonimização do desejo estaria vinculado a esse objeto, a coisa, né? Que em alguma medida produziria, né, esse efeito como uma lei, né? Quase como se fosse uma lei, assim, é isso que tem e siga-se por isso aí. O objeto, né, a coisa, ela, em alguma medida, ela se articularia em torno disso. A coisa, ela parece sempre velada, porque essa coisa não dá para dizer que isso aqui é a coisa, por exemplo, a garrafa, né? Ou, vamos pensar, né? Agora eu pensei aqui no quadro que está aqui, né? É, o exemplo que ele deu das caixinhas, né? As caixinhas de fósforos, elas estão ali. É, são caixas de fósforos, né? Digamos assim, a gente olha para ali, caixa de fósforo, uma pilha, empilhada. Por que essas caixas de fósforos estão empilhadas dessa maneira e fazem esse tal exemplo que ele deu na lição anterior? Mas à medida que aquela caixa de fósforo tomou aquele valor de coisa para aquela pessoa, ela já não passa mais a ser simplesmente uma caixa de fósforo, porque aquela caixa de fósforo ali, ela foi atravessada pelo significante, na medida em que, ou quando o Saussure estabelece, né, a imagem acústica, que é o som que produz caixa de fósforo, ela produz um som, né, uma imagem acústica, que remete à imagenzinha da caixa de fósforo. Aí existem várias caixas de fósforos, né? O significante, caixa de fósforo, produz a significação, né? O significado, caixa de fósforo. Então, é como se fosse esse, né? O signo linguístico. Eu digo de maneira genérica aqui. O significante, caixa de fósforo, está para o significado, caixa de fósforo. Que essa relação significante e significado produz essa imagem acústica, que é a caixa de fósforo. Lacan subverte quando ele diz que a primazia é do significante, porque o significante caixa de fósforo, ele não se representa. Ou seja, eu não posso dizer que caixa de fósforo é caixa de fósforo, porque um significante não representa ele mesmo. Um significante representa um sujeito para outro significante. Ou seja, quando eu digo caixa de fósforo, eu tenho que articular outros significantes para que isso dê notícias
bem entre aspas aqui, né, do meu sujeito, daquilo que eu represento enquanto função de sujeito. Porque aquilo que é a imagem acústica do signo linguístico saussuriano de caixa de fósforo, na hora que eu empilhei naquele lugar, daquele jeito, indo daquele jeito, já não significa mais aquilo. Agora ele significa outra coisa, que representa para mim outra coisa, que é o quê? A coisa. Mas a coisa eu não sei o que é. E isso é atravessado pelo significante. Porque é o significante que está atravessando, digamos assim, ele atravessa como se perfurasse esse significado de caixa de fósforo significar caixa de fósforo e representar a imagem acústica caixa de fósforo. O significante caixa de fósforo precisa estar associado a outros significantes para produzir um efeito de significação, que é dizer o que é que caixa de fósforo representa para mim quando eu associo a outra coisa. Ou seja, caixa de fósforo é aquilo que eu empilhei lá saindo assim da chaminé, né, lá da minha casa, o cara, né, do exemplo lá anterior, e que sai assim, assim, porque isso para mim parece com aquilo e tal, não sei o quê. Então isso toma um valor de coisa, justamente por ser atravessado pelo significante. Aí é onde eu lembrei disso, né, e fui falar, na hora que eu fui lembrar desse episódio, eu vi o quadro aqui atrás, né, que tem Lacan e tem Freud aqui no quadro. É uma imagem, a princípio, de Lacan e de Freud. E tá, quem é Freud? Ah, quem é Lacan? Tá. Isso pode se explicar ou se dizer sobre isso de uma maneira que qualquer outra pessoa entenda e encontre referência. Ah, isso aqui é um quadro, é de madeira, a imagem aqui foi impressa, tem Freud, tem Lacan, tem não sei o quê. Pronto. Mas por que que esse quadro está aqui? De Freud e Lacan, e que isso aqui deixa, em alguma medida, de ser necessariamente um quadro e passa a ser algo que representa uma coisa, ou outra coisa, ou a coisa, para mim, que estou aqui enquanto psicanalista, né? Assim, alguém que estuda psicanálise se propõe ao fazer psicanalítico e que precisa colocar um quadrozinho de Freud e Lacan aqui na parede. O que é que me movimenta? Em torno disso, né? Que me faz fazer borda, digamos assim. Aí é onde, falando disso e o significante sobre isso, né? Os atravessamentos significantes, a metonimização dos significantes, faria produzir algum efeito de significação, de dar notícias sobre essa coisa que orienta o meu desejo, inclusive para com o fazer da psicanálise. E é onde está aqui o texto, né? Saber o que o homem faz quando modela um significante. Então, quando eu coloco um quadro para representar alguma coisa, e eu digo desse quadro, eu, em alguma medida, estou tentando modelar esse significante. Ou com a caixinha de fósforo fica um pouco melhor, né? Na medida que eu mudei a caixinha de fósforo para que ela não produza mais necessariamente aquela imagem acústica de uma caixa de fósforo, eu estou modulando o significante. Isso, em alguma medida, Lacan parece estar trazendo aqui articulado com a sublimação. Por quê? Por que eu digo em alguma medida? Porque vamos ver aqui o que é essa modulação significante e se a sublimação estaria associada a uma metáfora. Por quê? É, Lacan coloca as duas figuras, né, de linguagem, a metáfora e a metonímia. A metáfora como condensação e o deslocamento como metonímia. E aí a sublimação entra em quê? Se para Freud tem os três, né? Condensação, deslocamento e sublimação. Para Lacan a gente está com dois aqui por enquanto. A gente está com metáfora e metonímia. Vamos ver se ele vai colocar a sublimação no mesmo lugar da metáfora, como uma produção de metáfora, ou se ele vai fazer uma outra articulação. Vamos olhar as palavras.
Não, apareceu uma mensagem que está reduzindo o ruído. Algum comércio aqui está fazendo uma carreata agora de soltando fogos e, e mais um bocado de coisa. Carro de som e gritaria. Não sei se está chegando aí para você. Tópico 2. No que diz respeito ao significante, a dificuldade é. No que diz respeito ao significante, a dificuldade é de não se precipitar sobre o fato de que o homem é o artesão de seus suportes. Isso aqui é bonito. Durante longos anos, fiz vocês se dobrarem à noção que deve permanecer primeira e prevalente do que constitui o significante como tal, ou seja, as estruturas de oposição cuja emergência modifica profundamente o mundo humano. Só que esses significantes são, em sua individualidade, modelados pelo homem, e provavelmente ainda mais com suas mãos do que com sua alma. Aqui está nosso encontro marcado com o emprego da linguagem, que, pelo menos para a sublimação da arte, nunca hesita em falar de criação. A noção de criação deve ser promovida agora por nós, com o que ela comporta um saber da criatura e do Criador, pois ela é central não apenas em nosso tema, o motivo da sublimação, mas no da ética, no sentido mais amplo. Estabeleço isto. Um objeto pode preencher essa função que lhe permite não evitar a coisa como significante, mas representá-la na medida em que esse objeto é criado. Repito, um objeto pode preencher essa função que lhe permite não evitar a coisa como significante, mas representá-la na medida em que esse objeto é criado. Por meio de um apólogo que nos é fornecido pela corrente das gerações e que nada nos proíbe utilizar, vamos nos referir à função artística talvez mais primitiva, a do oleiro. Da última vez falei-lhes da caixa de fósforos, tinha minhas razões, e vocês verão que a reencontraremos e que ela nos permitirá talvez ir mais adiante em nossa dialética sobre o vaso. Mas o vaso é mais simples. Sem dúvida, nasceu antes da caixa de fósforo. Está aí desde sempre. É talvez o elemento mais primordial da indústria humana. É seguramente um instrumento, um utensílio, que nos permite, sem ambiguidade, afirmar a presença humana lá onde o encontramos. Esse vaso, que está aí desde sempre e que foi empregado para fazer-nos conceber parabolicamente, analogicamente, metaforicamente os mistérios da criação, pode ainda não ser útil. Para verem confirmada a apropriação do vaso a esse emprego, refiram-me ao que Heidegger, o último que meditou sobre o assunto da criação, nos apresenta quando se trata para ele de falar-nos de das Ding. É em torno de um vaso que ele nos desenvolve sua dialética. Não me enveredarei na função de Dashin na perspectiva heideggeriana da revelação contemporânea, vinculada ao final da metafísica do que ele chama de o ser. Vocês podem facilmente, todos vocês, indistintamente, reportar-se à coletânea intitulada Ensaios e Conferências e ao artigo sobre a coisa. Verão a função que Heidegger lhe confere no processo humano essencial de conjunção das potências celestes e terrestres em torno dele. Quero simplesmente hoje ater-nos à distinção elementar no vaso entre seu emprego de utensílio e sua função significante. O vaso, seu emprego de utensílio e sua função significante.
Se pelas mãos do homem ele não é significante, em sua essência de significante, de outra coisa senão de tudo que é significante. Em outros termos, de nada particularmente significado. Entendi? Bulhufas, deixa eu ler de novo. Se ele é devera significante, e se é o primeiro significante modelado pelas mãos do homem, ele não é significante em sua essência de significante, de outra coisa senão de tudo o que é significante. Em outros termos, de nada particularmente significado. Heidegger o coloca no centro da essência do céu e da terra. Ele vincula primitivamente pela virtude do ato de libação, pelo fato de sua dupla orientação, para cima, para receber, em relação à terra, da qual ele eleva alguma coisa. É justamente essa a função do vaso. Esse nada de particular que o caracteriza em sua função significante é justamente em sua forma encarnada aquilo que caracteriza o vaso como tal. É justamente o vaso que ele cria, introduzindo assim a própria perspectiva de preenchê-lo. O vazio e o pleno são introduzidos pelo vaso num mundo que, por si mesmo, não conhece semelhante. É a partir desse significante modelado que é o vaso, que o vazio e o pleno entram como tais no mundo, nem mais nem menos, e com o mesmo sentido. Essa é a ocasião de sentir de perto o que há de falaz na oposição entre o pretenso concreto e o pretenso figurado. Se o vaso pode estar pleno, é na medida em que, primeiro, em sua essência, ele é vazio. E é muito exatamente no mesmo sentido que a fala e o discurso podem ser plenos ou vazios. Eis o que abordamos num certo congresso de Royalmont, quando eu insistia sobre o fato de que o pote de mostarda tem como essência, em nossa vida prática, de apresentar-se a nós como um pote de mostarda vazio. Isto que na época pode ter passado por um conceito, um gracejo, vai encontrar sua explicação na perspectiva em que avançamos. Vocês podem ir tão longe nessa direção quanto a imaginação de vocês lhe permitir. E nesse caso, eu não ficaria chocado se vocês reconhecessem no nome Bônibus, que corresponde a uma das mais familiares e ricas apresentações do pote de mostarda, um dos nomes divinos, já que é Bônibus quem enche os potes de mostarda. É justamente aqui com efeito que podemos nos restringir. O exemplo do pote de mostarda e do vaso permite-nos introduzir aquilo em torno do que girou o problema central da coisa, na medida em que ele é o problema central na ética. Ou seja, se foi uma potência razoável, se foi Deus quem criou o mundo, como é possível que primeiro façamos o que for, segundo, deixemos de fazê-lo, o mundo vá tão mal? O oleiro faz o vaso a partir de uma terra mais ou menos fina ou refinada, e é nesse momento que nossos pregadores religiosos nos detêm para nos fazerem ouvir os gemidos do vaso nas mãos do oleiro. O pregador, algumas vezes, falar, e, da maneira mais emocionante, até gemer e perguntar ao Criador por que ele é tratado com tanta rudeza ou, contrariamente, com doçura. Mas nesse exemplo que eu cito da mitologia criacionista, o que nos é dissimulado, e singularmente por aqueles mesmos que utilizam o exemplo do vaso, tão fundamental nas imagens do ato criador, disse-lhes, são sempre autores no limite do religioso e do místico, e não é sem razão. O vaso é feito a partir de uma matéria. Nada é feito a partir de nada. Toda a filosofia antiga se articula em torno disso. Se nos é difícil pensar a filosofia aristotélica,
É porque ela deve ser pensada segundo um modo que jamais omite que a matéria é eterna e que nada é feito de nada, mediante o que ela resta enviscada numa imagem do mundo que jamais permitiu, nem mesmo Aristóteles. É difícil imaginar, entretanto, em toda a história do pensamento humano, um espírito com uma tal potência sair da clausura que a superfície celeste a seus olhos apresentava e não considerar o mundo, inclusive o mundo das relações interhumanas, o mundo da linguagem, como incluído na natureza eterna, que é profundamente limitada. Ora, se vocês considerarem o vaso na perspectiva que inicialmente promovi, como um objeto feito para representar a existência do vazio no centro do real, que se chama a coisa, esse vazio, tal como ele se apresenta na representação, apresenta-se efetivamente como um nihil, como nada. O vaso na perspectiva, o vaso como um objeto feito para representar a existência do vazio no centro do real que se chama coisa, esse vazio, tal como ele se apresenta na representação, apresenta-se como um nihil. E é por isso que o oleiro, assim como vocês para quem eu falo, cria o vaso em torno desse vazio com sua mão. O cria assim como o criador mítico, ex nihilo, a partir do furo. Todo mundo faz piada a respeito do macarrão, que é um furo com algo em volta, ou ainda a respeito dos canhões. O fato de rir não muda em nada o que está em questão. Há uma identidade entre a modelagem do significante e a introdução no real de uma ânsia, de um furo. Lembro-me que um dia, quando eu estava jantando na casa de um descendente desses banqueiros reais que acolheu Henri Heine há pouco mais de um século em Paris, eu o espantei muito informando, e o deixei espantado até hoje, e certamente não perto de se recuperar desse espanto, que a ciência moderna, a nascida de Galileu, não se pôde desenvolver senão a partir da ideologia bíblica judaica e não da filosofia antiga e da perspectiva aristotélica. O progresso da eficácia da apreensão simbólica não cessa de estender seu domínio desde Galileu, de consumir em torno dela toda referência que a limita aos dados intuitivos e, deixando inteiramente seu jogo aos significantes, desemboca nessa ciência cujas leis vão sempre em direção a uma coerência cada vez maior, mas sem que nada seja menos motivado do que o que existe em algum ponto em particular. Em outros termos, a abóbada celeste não existe mais, e o conjunto dos corpos celestes, que aí são a melhor referência, apresenta-se como que podendo igualmente não estar aí. Sua realidade é essencialmente marcada, como diz o existencialismo, por um caráter de facticidade. Eles são, no fundo, contingentes. Tampouco é vão nos darmos conta de que, no máximo, o que para nós se delineia na equivalência articulada entre a energia e a matéria é que num dia derradeiro poderia acontecer de toda a trama da aparência se rasgar a partir da ciência, que aí introduzimos e se esvanecer. A introdução desse significante modelado, que é o vaso, já constitui a noção inteira da criação ex nihilo. E ocorre que a noção da criação ex nihilo é coextensiva da exata situação da coisa como tal. Efetivamente, é justamente desse modo que, no decorrer dos tempos, e nomeadamente dos tempos que não são mais próximos dos que nos formaram, é situada a articulação, a balança do problema moral. Um trecho da Bíblia, marcado por uma inflexão de alegria otimista, nos diz que, quando o Senhor faz a sua criação dos famosos 6 dias, no final ele contemplou tudo e viu que estava bom. Pode-se dizer o mesmo do oleiro, após ter feito o vaso. Está bom, está bem, está firme. Em outros termos, do lado da obra, é sempre belo. Cada um, entretanto, sabe o que pode sair de um vaso ou o que pode entrar nele. E claro está que esse otimismo não é absolutamente justificado pelo funcionamento das coisas no mundo humano, nem naquilo que as obras engendram.
É também em torno do benefício e do malefício da obra que se cristalizou essa crise de consciência que, pelo menos no Ocidente, oscilou durante longos séculos e culminou nesse período ao qual fiz alusão no dia em que trouxe diante de vocês a citação clássica de Lutero, o qual atormentou por muito tempo a consciência cristã, até articular que nenhum mérito podia ser colocado na conta de nenhuma obra. Não é que isso seja uma posição herética, não válida. Há profundas razões para que essa posição seja tomada. Para orientá-los no fluxo das seitas que se dividiram consciente ou inconscientemente em torno do problema do mal, a simplíssima tripartição que sai do exemplo do vaso, tal como articulamos, é excelente. Em sua busca ansiosa de fonte do mal, o homem encontra-se diante da escolha dessas três, porque não há outras. Há a obra, e essa é a posição de renúncia, onde muitas outras sabedorias que não a nossa se situam. Toda obra é, por si mesma, nociva e só engendra as consequências que ela mesma comporta, ou seja, pelo menos, tanto de negativo quanto de positivo. Essa posição é formalmente expressa no taoísmo, por exemplo, a ponto de que quase não seja permitido utilizar o vaso sob a forma de colher. A introdução de uma colher no mundo já é fonte de todo o fluxo de contradições dialéticas. Em seguida, há a matéria. Nisto encontramos-nos diante dessas teorias, as quais penso, vocês ouviram falar um pouco, que chamam de cátaras. Não se sabe, aliás, muito bem por quê. Vou lhes desenvolver um pouco isso. É, essa parte aqui não é muito simples, né? Essa construção do ex nihilo, do nada, né? Ela é um pouco complexa. O, o Alfredo trabalha bastante essa questão do ex nihilo nesse livrinho aqui, um pouco, em alguma medida nesse livro, né? A origem do sujeito em psicanálise, mas mais ainda no outro Lacan. Porque no outro Lacan é um texto que está é um livro, na verdade, uma transcrição de um seminário que está combatendo assim com um pouco mais de força a concepção substancial do sujeito lacaniano, né? Ou seja, ele está destruindo, tentando destruir através de argumentos e de citações diretas de Lacan essa concepção de que o sujeito teria uma substância, teria o ser do sujeito, ou o corpo como esse limite do sujeito, enfim, ele faz essa articulação. O ex nihilo é um conceito a princípio filosófico, né? Inclusive aqui, ó, no comecinho, né? Na origem do sujeito, no terceiro parágrafo, ele fala sobre isso, né? A perspectiva evolucionista, antes, no segundo, né? A teoria de Freud é evolucionista. A de Lacan é criacionista. Aí, avançando mais um pouquinho, né? A perspectiva evolucionista parte da postulação de um começo a partir de algo substancial, tangível, que evolui e se desenvolve. É um corpo biológico, uma horda primitiva. Ou seja, né, existe é como se a gente pensasse de que o psiquismo ele surge, ele possibilita em certa medida, né, o em algum momento houve a possibilidade do psiquismo, porque o processo evolutivo da espécie, pá, chegou ali, começou-se a desenvolver o psiquismo, e com isso o psiquismo lida com as questões do corpo, né? E, em alguma medida, por isso que tem-se as questões das zonas erógenas, né, dos limites, né, da fronteira do corpo, de estabelecer tudo isso dentro de uma estrutura psíquica, e por isso vai se falar também em desenvolvimento psicossexual. Para Lacan, né, seria criacionista. O criacionista ele parte do nada. Ele é uma criação ex nihilo.
rejeitando as ideias de evolução e de maturidade. Então, é, em alguma medida, é como se a gente tivesse que dizer assim, né? O sujeito, ele não aprendeu a falar. O sujeito, ele surge com a própria fala. Então, o sujeito está na fala. O sujeito fala, na medida em que é um fala-ser, e também é falado, porque ele só há o sujeito nessa fala. Então, essa criação do nada é o que faria é, com que isso fosse criado sincronicamente. Tem algo disso que eu tô articulando no meu texto, que em breve estará disponível, mas, enfim, não vou entrar muito nisso agora, senão vai longe demais. E aí o tempo passa e a gente não consegue concluir a lição. Mas é uma concepçãozinha um pouquinho difícil, assim, né? Ela não, ela, eu ia dizer que ela não é tão complexa, mas ela é complexa porque tem-se essa dificuldade de pensar diferente, né? Disso aqui, né? Não, não foi dessa parte, não. Foi da outra onde ele falou sobre as coisas sempre partir de uma matéria, porque, né? O vaso parte de uma matéria. Então, tudo precisa ter uma matéria, e aí a gente vai para aquilo, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a filosofia não, né? Um axioma do Lavoisier, da química, porque a química estuda a matéria, que vai para o átomo, aquilo que o átomo é o nome daquilo que os filósofos lá, os pré-socráticos, colocaram de que o átomo seria a menor partícula que compõe todas as matérias, e aí, quando a química começa a estudar o átomo e vê que os átomos de cada componente químico são assim, se organizam dessa forma, etc., aí percebe-se que toda vez que produz uma coisa química, que se movimenta uma coisa química, é, nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, quando se tem uma coisa que tecnicamente, digamos assim, essa coisa se desfaz, né? Se perde, ela tem um resto que se transforma em uma outra coisa, seja ou esse átomo é dividido em dois, ou é dividido em outras coisas, ou ainda é transformada em energia, e aí a energia vai se transformar em outra, enfim, né? Tudo vai dessa composição materialista, né, da coisa. Então a gente cresce, né? A gente estabelece uma certa compreensão de mundo a partir dessa perspectiva. Aí a gente vem para a teoria do Big Bang, ela é muito difícil de ser compreendida por boa parte das pessoas, porque quando você pensa que o Big Bang seria uma singularidade de todas as coisas, que teria uma densidade tão elevada ao ponto de que ela causa uma explosão ali onde o universo começa a expandir, isso em alguma medida passa a ter um pouco mais a ser um pouco mais compreensível quando se aproxima de compreender que esse universo que está em expansão e em transformação, em algum ponto, em algum momento, ele vai começar a retornar de novo para aquele ponto de singularidade e, e começar de novo e voltar de novo e começar de novo e de alguma medida cíclica, né? O que tem aqui antes do começo das coisas, né? O que tem antes do começo do Big Bang? Não dá para se saber, porque antes do que tem, não tem nada. É como se as leis que regem, né, já não fossem capazes de funcionar naquele ponto em específico. Enfim, é uma questão que vai longe, difícil, né? Vamos ver aí o que, é que a gente consegue compreender da articulação de Lacan na continuidade. Não vou dar aqui uma aula sobre catarismo,
mas indico-lhes onde encontrarão facilmente uma boa bibliografia sobre o assunto num livro, do qual todos vocês certamente ouviram falar, que não é o melhor sobre o assunto, nem o mais profundo, mas muito divertido, O Amor e o Ocidente, de Denis de Hogmund. Eu o reli completamente na edição revisada e na segunda leitura desagradou-me menos do que eu esperava e chegou mesmo a me agradar. Nele vocês verão a respeito da concepção particular do autor todos os tipos de dados bastante bem articuladas que nos permitem representar para nós essa crise profunda que a ideologia, digamos, a eologia cátara, representa na evolução do pensamento do homem do Ocidente. Já que é dele que se trata, embora o autor nos mostre que as coisas em questão têm provavelmente sua raiz num campo limítrofe daquilo que se está habituado a chamar de Ocidente, termo ao qual não me atenho em nenhum nível e estaríamos totalmente errados ao fazer dele o pivô de nossos pensamentos. Seja como for, numa certa virada da vida comum na Europa, a questão do que não está indo bem na criação, como tal se colocou. Ela o colocou para pessoas sobre as quais nos é muito difícil saber o que pensavam exatamente e o que efetivamente representou em suas incidências profundas esse movimento religioso e místico que chamam de heresia cátara. Pode-se até mesmo dizer que é o único exemplo histórico em que ocorreu que uma potência temporal tivesse uma tal eficácia que conseguiu suprimir quase todos os vestígios do processo. Essa é a forçagem que a Santa Igreja Católica e Romana realizou. Resta-nos procurar nas entrelinhas dos documentos, entre os quais poucos têm um caráter satisfatório. Os próprios processos da Inquisição volatizaram-se e não possuímos mais do que alguns testemunhos laterais aqui e acolá. Um padre dominicano nos diz, por exemplo, que os cátaros eram gente muito boa, no fundo católicos em sua maneira de viver e de costumes excepcionalmente puros. Acredito que seus costumes fossem uma pureza excepcional, já que no fundo lhes era preciso abster-se de qualquer ato que pudesse, de alguma maneira, favorizar a perpetuação desse mundo em sua essência execrável e má. A prática da perfeição consistia, essencialmente, portanto, em visar atingir a morte no mais avançado estado de desprendimento, sinal de reintegração no mundo adâmico, caracterizado pela pureza e a luz, o mundo verdadeiro do bom Criador original, cuja criação fora contaminada pela intervenção do mau Criador, do demiurgo, que nele introduziu esse elemento medonho, a geração, e igualmente a putrefação, isto é, a transformação. É na perspectiva aristotélica da transformação da matéria, um instante, entupi meu nariz. É na perspectiva aristotélica da transformação da matéria numa outra matéria que se engendra ela mesma, que a perpetuidade da matéria era o lugar do mal. A solução, como vocês estão vendo, é simples. Ela tem uma certa coerência, mesmo que talvez não tenha todo o rigor desejado. Um dos raros documentos sólidos que temos sobre o empreendimento, pois não sabemos qual era no fundo a doutrina cátara, é uma obra descoberta em 1939 e publicada com o nome de Livro dos Dois Princípios. Encontramos-no facilmente com o título de Escritos Cátaros, um livro muito bonito feito por René Nel. O mal está na matéria, mas o mal pode também estar alhures. A questão permanece aberta e é certamente um pivô indispensável para compreender o que aconteceu historicamente no que se refere ao pensamento moral em torno do problema do mal. O mal pode estar não apenas nas obras, não apenas nessa execrável matéria. Daí todo o esforço da ascese vai consistir em dela se afastar, sem cair no mundo que chama de místico e que pode igualmente parecer-nos mítico ou mesmo ilusório. O mal pode estar na coisa.
Pode estar na coisa, dado que ela não é o significado que guia a obra, dado que tampouco é a matéria da obra, mas dado que no âmago do mito, da criação ao qual está suspensa toda a questão, e o que quer que façam, e mesmo que vocês estejam se lixando para o Criador como para a morte da bezerra, o fato é que, em termos criacionistas, que vocês pensam o termo do mal e o colocam em questão, ela mantém a presença do humano. Trata-se, com efeito, da coisa, ela dado ser redefinida. Trata-se, com efeito, da coisa, ela dado ser definida por isto. Ela define o humano, embora justamente o humano nos escape. Nesse ponto, o que chamamos de humano não poderia ser definido de outra maneira, senão por aquela com a qual defini há pouco a coisa, ou seja, o que do real aparece, o que do real padece do significante. Observem bem isto. Aquilo para o que o pensamento freudiano nos dirige consiste em nos colocar o problema do que há no âmago do funcionamento do princípio do prazer, ou seja, um para além desse princípio do prazer. E muito provavelmente o que outro dia chamei de uma profunda boa ou má vontade. Evidentemente, todos os tipos de armadilhas e de fascinações se oferecem ao pensamento de vocês, como a questão de saber se o homem, como dizem, como se fosse tão simples definir o homem, é no fundo bom ou mal. Mas não se trata disso, trata-se do conjunto. Trata-se do fato de o homem modelar esse significante e introduzi-lo no mundo. Em outros termos, de saber o que faz modelando o significante à imagem da coisa, enquanto que esta se caracteriza pelo fato de que nos é impossível imaginarmos-la para nós. É aí que se situa o problema da sublimação. É por isso que tomo como ponto de partida a história de Maine. Tomei-a através desse termo porque ela é particularmente exemplar e não tem ambiguidade na língua germânica. A mim, o Mine, né, é deveras distinta da Lib, enquanto que em inglês servimos-nos da mesma palavra amor. O problema do autor em questão é conhecer a ligação que pode haver entre a heresia tão profunda e tão secreta que se põe o nome na Europa a partir do final do século XVI, sem que se possa saber se as coisas não remontam a mais tempo. E o aparecimento, a articulação, o exercício de toda uma moral, de toda uma ética, de todo um estilo de vida que se chama amor cortês. Não estou forçando nada ao lhes dizer que, uma vez recolhidos todos os dados históricos, sociais, políticos, econômicos e todos os nossos métodos de interpretação de uma superestrutura colocados em exercício, os historiadores atuais tomam o partido, de maneira verdadeiramente unívoca, de entregar os pontos. Nada fornece uma explicação completamente satisfatória do sucesso dessa extraordinária moda numa época que não era tão amena, nem policiada. Peço-lhes o favor de acreditarem. Pelo contrário, acaba-se de sair da maneira feudalidade, acaba-se de sair da primeira feudalidade que se resumia na prática à dominação de costumes de bandidos sobre uma grande superfície geométrica, e eis aqui elaboradas as regras de uma relação do homem com a mulher, que se apresenta com todas as características de um paradoxo estupeficante. Dado o avanço da hora, não vou nem mesmo começar a articular isso para vocês hoje. Não obstante, saibam em que consistirá a minha fala da próxima vez. Consistirá num problema ambíguo e enigmático do que está em questão no objeto feminino.
Não creio que seja algo que me seja próprio. Não tentarei introduzir meus frágeis meios de investigação nessa questão. Mas o fato de esse objeto do louvor, da prestação de serviço, da submissão e de todos os tipos de comportamentos sentimentais estereotipados do adepto do amor cortês em relação à dama, acabar por fazer com que um autor diga que todos parecem louvar uma só pessoa, esse fato é deveras apto a deixar-nos numa posição interrogativa. O romanista em questão é o senhor André Morim, professor de letras da Universidade de Lille, a quem se deve igualmente uma belíssima antologia do Minsan, publicada por Aubier. Essa criação é função de um objeto sobre o qual ficamos nos interrogando quanto ao papel exato que desempenhavam os personagens em carne e osso que, no entanto, estavam deveras comprometidos nessa questão. Pode-se, no entanto, muito bem nomear as damas e as pessoas que estavam no âmago da propagação desse novo estilo de comportamento e de existência no momento em que ele emergiu. Conhecem-se as primeiras vedetes dessa espécie de epidemia social, tão bem quanto se conhece o Sr. Sartre e a Sra. de Beauvoir. Eleonora de Aquitaine não é um personagem mítico. Sua filha, a Condessa de Champagne, tampouco. O importante será ver como determinados enigmas que se colocam a esse respeito, os historiadores, podem ser por nós resolvidos em função da doutrina que eles expõem. A doutrina psicanalítica, uma vez que ela permite explicar é, o fenômeno como uma obra de sublimação em seu mais puro alcance. Verão até nos detalhes como operam aqui para conferir a um objeto, que no caso é chamado de Adama, valor de representação da coisa. Isso nos permitirá em seguida, para delinear-lhes o caminho que nos resta a percorrer antes das férias de fevereiro, mostrar o que essa construção restou a título de sequela na relação com o feminino, um aspecto problemático no qual ele se apresenta para nós ainda atualmente. Teremos de concebê-lo nas formas de estrutura analítica. Para além dessa separação de fevereiro, viso a permitir-lhes medir o justo valor que a novidade freudiana comporta. A ideia de criação consubstancial ao pensamento de vocês. Vocês não podem pensar, e ninguém, em outros termos, senão em termos criacionistas. O que acredito ser o modelo mais familiar do pensamento de vocês, ou seja, o evolucionismo, é em vocês, como em todos os contemporâneos, uma forma de defesa, de aferro aos ideais religiosos, que lhes impede de ver o que ocorre no mundo em torno de vocês. Mas não é por vocês estarem, como todo mundo, saibam vocês ou não, presos na noção de criação, que o Criador está para vocês numa posição bem clara. É claro que Deus está morto. Nietzsche. É o que Freud expressa de ponta a ponta em seu mito, já que Deus sai do fato de que o pai está morto. Isso certamente quer dizer que nos demos conta de que Deus está morto e é por isso que Freud cogita tão firmemente sobre isso. Porém, igualmente, já que é o pai morto a quem Deus originalmente serve, ele também estava morto desde sempre. A questão do Criador em Freud é, portanto, saber a que deve ser apenso em nossos dias aquilo que dessa ordem continua se exercendo. Esse é o termo de nossa pesquisa deste ano, o modo pelo qual a questão do que se trata na coisa se coloca para nós. É isso que Freud aborda em sua Psicologia da Pulsão, pois o TRIB não pode, de modo algum, limitar-se a uma noção psicológica.
é uma questão ontológica absolutamente fundamental, que responde a uma crise da consciência que não somos forçados a discernir plenamente, pois estamos vivendo-a. De qualquer maneira que a vivamos, o sentido do que tento articular diante de vocês é tentar fazê-los tomar consciência disso. De 27 de janeiro de 60, retornaremos, como diz Wagner, em fevereiro, depois das férias de fevereiro. No capítulo 10, pequenos comentários à margem. De quando é isso aqui? 3 de fevereiro. 10 de fevereiro. Oxente, não teve as férias de fevereiro, não foi? Ah, teve aí fevereiro. Aí votou em 9 de março depois. Então tem duas lições de fevereiro ainda. Eu estava muito antecipado. Eu estou curioso aqui com esse ponto da sublimação. Naquele ponto que eu falei, né, da metonímia, deslocamento e condensação, metáfora. Muito que estaria aí a articulação da sublimação, se é que está em algum lugar, né? Nesse sentido, ele está articulando a sublimação com a coisa, né? Mas vejamos aonde ele vai nos levar. Bom, por hoje é isso, né? Nos encontramos aqui na próxima semana para dar continuidade ao texto também na quarta-feira. Ainda assim, continuamos a programação de leitura dessa semana, né, as leituras freudianas e filosóficas na quinta e as leituras paralelas na sexta-feira.